Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Sérgio Lira e hoje nós iremos trabalhar fator comum e agrupamento. Esse assunto se encontra lá no capítulo 8, fatoração, módulo 6364. Tá legal? Aula 28, aula destinada aos alunos do 9º ano. Pessoal, então vamos lá. Fatoração. Fatoração é uma operação inversa do produto notável, certo? Quando a gente desenvolve um produto notável, nós encontramos geralmente um binômio, um trinômio ou um polinômio. E a volta para fazer com que esse polinômio se transforme novamente em um produto se chama fatoração, certo? É muito parecido com a fatoração que a gente está acostumado lá quando a gente trabalha com os números, né? Quando a gente decomponha os números em fatores primos. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos retomar o conceito de decomposição, para a gente lembrar. Depois vamos aplicar em fator comum. Eu tenho certeza que esse assunto você já viu no 8º ano, né? A proposta é relembrar esse tipo de operação matemática para auxiliá-los nos problemas que envolvem equação do 2º grau, tá? De vez em quando, vale mais a pena a gente lançar mão de um conteúdo lá do 8º ano do que, por exemplo, resolver uma equação do 2º grau usando a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos lá, vamos para decomposição em fatores primos. Veja bem, o 120, eu posso quebrar o 120 da seguinte maneira, eu posso botar 12 vezes 10. E 12 vezes 10 dá 120. Eu ainda posso quebrar um pouco mais o 12 e o 10. O 12, por exemplo, eu posso quebrar em 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3. Então, eu ainda posso quebrar em 2 ao quadrado, vezes 3, certo? E o 10 eu posso quebrar em 2 vezes 5. Então, tá aí, ó. Bom, organizando, como é que vai ficar, então, o 120 totalmente fatorado usando somente números primos? Fica 2 ao quadrado, com esse daqui vai para 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Então, eu tenho a fatoração completa do número 120, que é essa aqui, ó. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Tá legal? Bom, no segundo exemplo, eu tenho ali uma multiplicação e uma soma, né? 3 vezes 8 e 3 vezes 2. O que acontece nesse sentido? Note que um fator aparece nos dois lados. Ó. 3 vezes 8 eu tenho o fator 3. E 3 vezes 2 eu também tenho o fator 3. Então eu posso lançar mão desse fator, né? Então eu faço o seguinte, ó, 3 que multiplica 8 mais 2. Então a gente acabou de transformar uma soma em um produto do 3 com o resultado que está aqui dentro. Isso aqui é o que, na verdade? É o 3 multiplicado com 10. Ó. Foi? Então, gente, e de fato isso é uma verdade, né? 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6. 24 mais 6, 30. 3 vezes 10, 30. Viu? Então, fatorar é você transformar em um produto. Por que eu não finalizei o 3 vezes 10? Porque o problema não pede para a gente finalizar o cálculo. Ele pede para a gente representar como uma fatoração. Fatorar é transformar em produto. Está transformado em produto. Então, encerra. Tá bom? Bom, nesse caso, a gente percebeu que o 3 é um fator comum, certo? Que a gente encontra aqui no 3 vezes 8 e no 3 vezes 2. Tá? Bom, estendendo esse tipo de teoria, que a gente aplicou usando somente número, estendendo para letras. Então, o primeiro caso de fatoração que nós iremos estudar é o fator comum. Vamos ver o exemplo.
x vezes A mais x vezes B. Note que o x ele aparece ó, na primeira parcela e na segunda parcela. Coloco o x em evidência e aí vamos encontrar o A mais B. Aqui você tem x ao cubo mais x ao quadrado mais x. Está vendo que o x aparece nas três parcelas? Eu vou pegar o que tiver o menor expoente. Sempre assim, o que tiver o menor expoente. Então tá lá, ó. Por quê? Ele é o divisor comum, né? Então veja bem, x, aí eu vou fazer x ao cubo dividido por x, vai ser x ao quadrado. Percebeu que ele é o divisor comum? Ó, x ao quadrado dividido por x vai dar somente x. E esse aqui, x dividido por x, vai dar 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei um divisor comum para colocar como evidência. Tá? Agora, olha lá. 4x mais 2y mais 6z. Então, eu preciso buscar aqui um divisor comum. No caso aqui, ó, x, y, z. Como as letras são diferentes, não tem uma letra que eu possa considerar como divisor comum. Então, eu tenho que olhar para o número. 4, 2 e 6. Nesse caso, um número que divide esses três caras é justamente o 2. E aí, 4x dividido por 2 vai dar 2x. 2y dividido por 2 vai dar só y. E 6z dividido por 2 vai dar 3z. Até aí tudo bem? Pessoal, se não estiver entendendo, dá um pause no vídeo, volta, olha com calma e dá continuidade, tá bom? Vamos para o último exemplo. 2x ao quadrado y mais 4x ao quadrado. Aqui nós temos o caso B e o caso C acontecendo. Eu tenho letras que se repetem e eu tenho números que eu posso encontrar ali um divisor comum. 2 e 4, o divisor comum é o 2. X e y. Eu vou pegar o x que tiver o menor expoente. Vou pegar esse daqui. Vou pegar o y que tem o menor expoente. Ok. Agora vamos lá. 2x ao quadrado y dividido por 2xy. Vai ficar somente o x. Agora olha o outro. 4xy ao quadrado dividido por 2xy. 4 dividido por 2 é 2. X dividido por x, o x vai desaparecer. Y ao quadrado dividido por y vai ficar um y só. Então tá aí, ó. Chegamos em nossa fatoração. Eu tenho 2xy multiplicado pela soma x mais 2y. Ok? Pessoal, então vamos para o próximo quadro. Agora vamos falar de um outro caso de fatoração, né? Agrupamento. Tá legal? Estudamos fatoração, vamos ao agrupamento. Eu vou começar explicando agrupamento para vocês a partir de uma figura, tá? Então, tenho ali 1, 2, 3, 4 retângulos, tá? E aí vamos calcular a área de cada um separadamente. Veja bem, esse daqui de cima, ele tem aqui na lateral medida x e aqui embaixo medida A. Então, lá em cima vai ser medida A também. Portanto, a área desse primeiro retângulo é A vezes x. Então, vai ficar aqui, ó, AX, tá? Olha esse aqui de baixo. Esse aqui vale y e aqui vale A. Então, aqui vai valer AY. Certo? Vindo para o lado de cá, ó, se lá vale y, aqui vai valer y. Então, essa medida aqui vai ser B vezes y, ou seja, BY, tá bom? E esse outro retângulo aqui, se aqui vale x, aqui vale x. Se aqui vale B, lá em cima vale B. Então, a medida dele vai ser exatamente o quê? BX, certo? Então, como que vai ficar a área dele? Então, a área dele vai ser igual a AX mais BX mais AY mais BY. Ok? E aí o que vem a ser o agrupamento? O agrupamento é uma forma
de você fatorar, né? Porque a proposta é fatorar, porém não existe um fator comum a todos os termos. Não existe um determinado fator comum. Então você vai fazendo em etapas. Então você faz primeiro, né, a fatoração utilizando o fator comum em uma determinada soma. Depois você aplica novamente o fator comum na outra soma. Olha lá. Eu vou aplicar primeiro o fator comum nessa primeira parte. Depois eu vou aplicar o fator comum na segunda parte. Nesse caso eu tenho x para botar em evidência. Então eu vou ter o seguinte: A mais B. Foi? E agora você tem aqui o y para botar em evidência. Daí você vai ficar com A mais B. Foi? Então você transformou a primeira parte aqui usando o x como fator comum e a segunda parte usando o y como fator comum. E agora? Ainda não está fatorado, né? Porque fatoração eu tenho que apresentar somente multiplicações. Eu tenho uma soma aqui, ó, de duas parcelas. Então eu vou verificar se nessa primeira parcela existe um fator comum à segunda. Note que o A mais B ele aparece nas duas parcelas. Então eu vou colocar em evidência exatamente o A mais B. Então está aqui, ó, o A mais B eu coloco em evidência. Na primeira parcela, eu vou pegar só o x, certo? Já que eu já tenho o A mais B aqui, ó. E na segunda parcela, quem eu vou utilizar? Somente o y. Então está aqui, ó. Pronto. Conseguimos chegar na fatoração. Então ficou A mais B que multiplica x mais y, certo? Bem interessante, né? A gente sai de uma aplicação geométrica e consegue chegar em um agrupamento. A gente ainda podia fazer isso de uma outra maneira. Por exemplo, note que se você multiplica, né, para encontrar a área desse retângulo que eu acabei de destacar, você tem o que na verdade? Você tem ali, ó, o lado x multiplicado por essa soma aqui toda A mais B. Então você tem uma outra maneira de encontrar essa área. X que multiplica A mais B. E aí você tem essa faixa de cima todinha. Certo? E na faixa de baixo, o que você tem? Mais, porque você tem interesse em calcular a área do quadrado todo. O que tem na parte de baixo? Y somado com A mais B. Então você tem y vezes A mais B. Foi? E aí você calcula o quê? A área de quem está aqui embaixo. Certo? A partir daí, olha o que você tem. A mais B e A mais B. Coloca o A mais B em evidência. E aí você vai encontrar justamente o quê? X que multiplica A mais B dividido por A mais B, vai sobrar só o x. Y que multiplica A mais B dividido por A mais B, sobra somente o y. Não foi? Então, pessoal, nós vimos duas formas diferentes de chegar no agrupamento, usando o conceito geométrico. Tá legal? Vamos aplicar nesse probleminha aqui? Olha lá. Coloca aqui, nesse caso, ó, o 3 em evidência. E aí você vai encontrar A mais B. Aqui, ó, nesse caso, coloca o 2x em evidência. E aí você vai encontrar A mais B. Certo? Aqui você já tem o A mais B. E aqui você já tem o A mais B. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar A mais B em evidência. Tá? 3A mais B dividido por A mais B, vai sobrar o 3. Mais 2xa mais B dividido por A mais B, vai sobrar só o 2x. Pronto. Então tá aí, ó. Fatorado aí
o nosso exemplo. Ok? Pessoal, vamos para o último quadro, tá? Eu vou colocar aqui exercícios para você treinar se você aprendeu de fato esses dois casos de fatoração, né? Fator comum e agrupamento. Aguarda só. Então, gente, agora é a hora de vocês treinarem os exercícios, tá? Baseado naquilo que a gente acabou de aprender agora. Trouxe aqui para vocês duas questões. FN, fuzileiro naval. São duas questões de fuzileiro naval que envolvem esse assunto que a gente está trabalhando, tá? Fatoração. Então aqui você tem, calcule o valor de Z, sabendo que A mais B é igual a 2, X igual a 4 e Y igual a 8, tá? Então vamos fazer aquele esquema de sempre. Dá um pause no vídeo, tenta resolver essas duas questões e aí a gente volta com a correção. Bom, agora que vocês voltaram, vamos lá resolver para ver se vocês acertaram direitinho. Veja bem, aqui a gente tem o 7 como fator comum, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Z é igual a 7, que multiplica AX mais AY mais BX mais BY. Tudo bem? Agora o que está acontecendo? AX mais AY eu vou fatorar. BX mais BY eu vou fatorar. Então vai ficar assim, Z igual a 7. No caso do AX com AY, eu vou botar o A em evidência. Então vou encontrar X mais Y mais BX e BY, eu boto B em evidência. E daí eu vou encontrar X mais Y. Bom, na próxima linha, o que a gente faz? Dentro desse parênteses maior, você tem x mais y e x mais y. É o x mais y que eu vou colocar em evidência. E aí você vai encontrar A mais B. Pronto. Está fatorado. Era uma soma, transformou em um produto. Certo? E aí o que a gente tem que fazer agora? Substituir os valores dados no problema. O problema fala o seguinte, que x vale 4 e y vale 8. Como aqui está somando, então 8 mais 4, 12. E A mais B, o problema fala que é 2. Portanto, qual seria então o valor de Z? 7 vezes 12 dá 84. 84 multiplicado por 2, 168. Então tá aí, ó. Gabarito, letra A. Foi? Segunda questão. Considerando x igual a 5 e y igual a 4, calcule o valor numérico da fração algébrica. Bom, você pode pegar o 5 e o 4, substituir e fazer os cálculos, é uma estratégia. Ou você pode transformar, né, a diferença de dois quadrados em uma fatoração. Lembra que eu expliquei no início da aula que fatoração é o inverso do produto notável? Então a gente sabe qual é o produto notável que deu origem à diferença de dois quadrados. Então a gente volta, aí nós estaremos fatorando. Então vamos lá. X quadrado menos y quadrado e aqui x mais y. Lá na parte de cima, se a gente fatora, fica o seguinte, x menos y, x mais y. E aqui embaixo, x mais y. Certo? Por quê? Porque a gente sabe que diferença de dois quadrados, ela tem como origem o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma. Tá bom? E aí, dando continuidade, note que aqui você tem x mais y e x mais y. Então eu posso fazer o quê? Cancelamento. Então o que sobrou? X menos y. Portanto, nesse momento eu posso usar a substituição. X é 5. Y é 4. Gabarito 1. Ok? Então tá aqui, ó.
Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Desejo a todos uma excelente semana. Próxima aula, aula 29. Vamos continuar nos casos de fatoração, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.